Retomando aqui nessa segunda gravação, para que meu vídeo possa ser carregado depois para o YouTube, senão ele fica aí noites e noites para ser carregado, né? Então, eu parei com vocês na regra do polígono, onde eu unia origem com extremidade do vetor. Então, paralelogramo, origem com origem. Polígono, origem com extremidade. E se eles formassem 90 graus entre si, obrigatoriamente eu tinha que usar aí o teorema de Pitágoras para calcular o módulo desses vetores. Continua sendo soma vetorial. Depois que eu falei para vocês da soma vetorial, eu falei para vocês de algo chamado decomposição de vetores. Então, como é que eu fazia uma decomposição de um vetor? Então, para começar, para eu fazer a decomposição de um vetor, esse vetor, ele deveria ser colocado em um eixo cartesiano. Então, aqui, olha, eu tenho um eixo cartesiano no simulador, que é o eixo x, o eixo y, e eu vou pegar aqui o meu vetor A e vou arrastar o meu vetor A, colocando a origem dele com a origem do eixo cartesiano, ok? Vou pôr um módulo bem grande aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor o que está acontecendo. Por enquanto, eu não estou preocupada com o tamanho do módulo, mas eu sei que esse meu vetor, ele forma um ângulo com o eixo x, tá? Se eu olhar aqui na minha figura, ele está formando um ângulo de 45 graus. Vou aumentar aqui minha tela, tá? Só para que vocês consigam visualizar melhor, ó, o ângulo aqui é de 45 graus. E aí, eu precisava decompor esse vetor no eixo x e no eixo y. Eu pegava da extremidade do vetor, paralela ao eixo y, eu descia uma reta até encostar no eixo x. Pegava da extremidade do meu vetor, paralela ao eixo x, eu traçava uma reta paralela ao x que encostasse no y. E quando eu fazia isso, eu tinha aqui, ó, paralelo, tô descendo, a minha componente do vetor, que seria o tal do AX, e a componente aqui do outro lado, que seria o meu vetor AY. Tá? E aí, eu poderia ter mais de um vetor na minha figura. Eu poderia ter aí o vetor A, poderia ainda colocar aqui um outro vetor, que é o vetor B, tá? E aí, eu vou também decompor o vetor B no eixo X, vou decompor o vetor B no eixo Y, e quando eu olhar para o eixo X e quando eu olhar para o eixo Y, eu vejo que eu tenho dois vetorzinhos aqui nesse eixo, né? Então, um é a componente BX, o outro é a componente AX. Aqui eu tenho a componente AY, o outro a componente é BY. Vetores de mesma direção e mesmo sentido eu somo, então eu somaria BY com AY, somaria BX com AX, acharia uma resultante em X, acharia uma resultante em Y, que ficaria perpendicular entre si. E aí, eu usaria o teorema de Pitágoras para fazer a soma e achar a resultante. Eu poderia ter o meu vetor B aqui embaixo, ó. Se meu vetor B estivesse aqui embaixo, a componente BX estaria aqui para baixo, perdão, componente BY estaria aqui para baixo, componente BX estaria aqui ainda do lado direito, mas AY e BY seriam componentes que têm sentidos opostos. Se essas componentes têm sentidos opostos, eu subtraio. Então, a componente no eixo Y, que seria a resultante, né, em Y, estaria na direção vertical, sentido para cima, que seria o sentido da componente AY, tá? Então, nós falamos também nas decomposições de vetores, isto é, obrigatoriamente eu desenhava um eixo Y, obrigatoriamente eu desenhava um eixo X, aí eu colocava o meu vetor aqui, né? Traçava paralela ao eixo Y e vinha aqui e punha a componente AX. Então, paralelo ao Y. E aí, eu ia lá na lousa, também toda torta, desenhava uma componente aqui paralela, ó, pegava uma paralela ao X, encostava no Y e dizia que esse pedacinho aqui era o AY. E aqui tinha um ângulo. E aí, nesse meu triângulo, que aparece ali, perdão, esse triângulo aí não é bem o que eu queria, tá? Nesse meu triângulo, aqui eu tenho AX, aqui eu tenho AY, e aqui eu tenho A, e aqui eu tenho o ângulo que eu quero.
ok? E aí eu usava as relações trigonométricas de seno e cosseno para saber quanto media o AX e quanto media o AY. Então, o módulo do AX, ele era calculado como o módulo do A vezes o cosseno do ângulo. E o módulo do AY, ele era calculado como o módulo do A vezes o seno do ângulo, ok? Depois que nós falamos de decomposição de vetores, eu ainda falei para vocês que existia uma maneira de eu calcular soma de dois vetores, sem ser por decomposição, quando o ângulo entre eles era um ângulo diferente do ângulo de 90 graus, que poderia ser a lei dos cossenos, né? E aí eu deduzi para vocês a lei do cosseno na física, né? Onde eu teria o meu vetor soma ou o meu vetor resultante, o módulo dele ao quadrado seria o módulo do primeiro ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor ao quadrado, isso ainda é Pitágoras. Aí eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Aí vai falar, na física usa um sinal, na matemática usa outro. Por quê? Porque depende muito de qual ângulo eu estou olhando e levando em consideração para saber se será mais ou menos. Nós quase não fizemos exercícios que usassem a parte de lei dos cossenos. Por quê? Porque em física a gente trabalha muito com decomposição de vetores, tá? E também com vetores que estão na mesma direção, mesmo sentido, perpendiculares entre si. Depois que eu falei da soma dos vetores, eu passei a falar para vocês, vou fechar aqui o simulador, depois se alguém quiser eu mando o link, ou é só jogar no Google simulador de operações vetoriais que vocês vão achar aí o site da PET Física, PHET, tá? Eu comecei a falar para vocês de subtração de vetores. E quando eu falei da subtração de vetores, a subtração de vetores, na verdade, eu transformei em uma adição. Então, eu tinha um vetor resultante do meu vetor A menos o meu vetor B. O que era fazer A menos B? Então, se aqui estava o A, se aqui estava o B, eu olhava para esse meu B e via, ó, aqui tem um sinalzinho de menos. Então, eu vou desenhar um vetor que é o inverso do B. O que significa desenhar um vetor que é o inverso do B? O B apontava para a direita, eu desenhava um vetor com as mesmas características, isso é, mesma direção, mesmo módulo, porém sentido invertido, e aqui estava o meu vetor menos B. E aí, como é que eu fazia a junção do A com o menos B? Aí dependia muito do que eu queria usar. Eu poderia usar a regra do polígono, isso é, eu desenhava de novo o meu vetor A e juntava com o meu vetor menos B de tal forma que ficava extremidade de um com origem do outro. Poderia juntar origem com origem, traçar a regra do paralelogramo e assim por diante. Então, a subtração vetorial nada mais era do que eu inverter o sentido de um desses vetores. Depois que eu falei da subtração vetorial, eu falei da multiplicação de um escalar por um vetor. Isso é, um escalar, ele era um número, tá? Que eu multiplicava aí por um vetor. Então, se eu tinha um vetor A e eu queria um vetor R, que ele era 3 vezes o meu vetor A. Isso é, ele é um vetor R que tem as mesmas características de direção e sentido do vetor A, porém, o módulo do meu vetor R vai ser um módulo que vai ser 3 vezes o valor do módulo do meu vetor A. Então, eu pegava esse vetor e desenhava ele 3 vezes maior, ok? E depois que nós falamos de tudo isso, nós fomos entrar de fato nas nossas grandezas físicas e análise das grandezas físicas. E que grandezas físicas nós começamos a falar? Nós começamos a falar na grandeza chamada velocidade. E aí eu vim com uma confusão danada para o lado de vocês, porque a gente começou a saber que existiam vários tipos de velocidade, né? Embora a gente aprendesse no ensino fundamental que velocidade era distância, lá na 8ª série, 9º ano de vocês, né? Distância dividida por tempo, eu falei, olha, essa velocidade, ela é uma grandeza do tipo vetorial. Isso é, velocidade é uma grandeza que tem direção, tem sentido, tem módulo.
Então, em alguns momentos, eu vou calcular essa velocidade como sendo variação de espaço por intervalo de tempo. E outras vezes eu vou calcular essa velocidade como sendo um vetor deslocamento dividido por um intervalo de tempo. E foi aqui que as nossas aulas começaram a ficar virtuais, né? Que nós deixamos de ter aula presencial a partir deste assunto. E aí eu defini velocidade média, velocidade escalar média, velocidade vetorial média e velocidade instantânea, tá? Tem aí toda uma aula gravada lá no e-book de vocês falando sobre isso. Vamos recapitular rapidamente o que eu falei de cada uma delas. Então, pelo que eu lembro que eu fiz com vocês, eu comecei a definir a diferença entre as velocidades, partindo de uma trajetória qualquer, né? Que eu posso dizer que tem origem em A e vai até B. E eu vou chamar essa trajetória aqui, ó, eu vou chamar ela de trajetória S. E é a partir dela que eu vou começar a diferenciar cada uma das velocidades. Nessa trajetória, eu lembro que eu fiz isso, um ponto aqui qualquer, que eu chamei de ponto C. Tá? E aí eu comecei a analisar o movimento de um objeto que saía de A, ia para B, então ele fazia esse percurso, ele passava por C, ele ia para B e ele terminava o trajeto dele em C. Quer dizer, ele não ia direto de A para C, ele ia de A para B e depois para C, tá? E aí eu lembro que eu coloquei alguns números para facilitar as nossas vidas. Então, vamos supor aqui que o A seja numa estrada o quilômetro zero. Estou inventando aqui, o B seja um marco 100 quilômetros e o B seja a marcação na estrada de 80 quilômetros. Então, eu vou começar a calcular uma primeira situação que eu defini para vocês, que era a da velocidade escalar média. Tá? E aí, nós definimos que velocidade escalar média era como sendo ΔS sobre ΔT. Então, nós escrevemos que essa velocidade, ela era uma relação entre a distância ΔS aqui, ó, e ΔT, variação de espaço por intervalo de tempo. Então, não bastava apenas eu saber as marcações numa estrada para definir o conceito de velocidade, né? Velocidade era uma grandeza que estava relacionando espaço percorrido, distância, com tempo. Aí eu lembro que eu inventei alguns intervalos de tempo. Vamos supor que o carrinho foi de A até B, num intervalo de tempo de 2 horas, e vamos supor que ele foi de B, tô inventando, tá, gente? De B até C em meia hora. Então, daqui até aqui, 2 horas, meia hora, percurso todo ele fez em 2 horas e meia, tá? Mas eu quero a velocidade escalar média dele de A até C. Então, nessa situação, para eu calcular a velocidade escalar média dele de A até C, eu vou pegar o meu ΔS, que é a posição final, que é a posição C, menos a posição inicial, que é a posição A, e vou dividir pelo intervalo de tempo que ele demorou para ir de A até C. Então, a velocidade escalar média dele, de A até C, seria posição final menos a posição inicial, isto é, 80 quilômetros, menos o zero, tudo isso dividido pelo tempo que ele demorou para fazer o percurso todo. E o tempo que ele demorou para ir de A até C foi de 2 horas e meia. 2 horas com mais meia hora, o que deu 2,5 horas. Então, a velocidade escalar média dele de A até C seria de 80 dividido por 2,5 quilômetros por hora, tá? Eu não vou fazer a divisão, tá? Mas isso aí já é matemática, então vamos seguir aqui com as outras possibilidades de velocidade que eu posso calcular. Nesse mesmo percurso, se eu fosse calcular a velocidade média dele, como é que eu ia fazer para calcular essa velocidade média? Deixa eu tentar deslocar minha tela aqui, ou ver se eu consigo, apagar ela para não ficar tanto rabisco. Eu subi a tela um pouquinho só para ganhar espaço aqui embaixo.
Então, a velocidade média, né? Então, nós calculamos também a velocidade média para essa situação. E de que maneira nós calculamos a velocidade média? Nós calculamos a velocidade média de A até C, olhando qual foi a distância percorrida por ele, por esse objeto aí, e pelo intervalo de tempo, eu relacionava a distância percorrida com o intervalo de tempo que ele demorou no trajeto de A até C. Então, qual foi a distância que ele percorreu? Ele foi do A até o B, 100 km, depois ele foi até o C, andando mais 80 km, o que significa que ele percorreu 180 km no total. E para fazer isso, ele demorou 2,5 horas. Então, a velocidade média dele seria o 180 dividido pelo 2,5. Então, com isso, nós definimos a velocidade escalar média, aqui em cima, como ΔS sobre ΔT, e a velocidade média como a distância percorrida durante um certo intervalo de tempo, que era o tempo para fazer o percurso AB. Agora, para calcular a velocidade vetorial média, para calcular a velocidade vetorial média nesse percurso, eu escrevia, vou pôr aqui no cantinho, eu vou pôr em verde, eu não quero apagar tudo, eu vou pôr em verde, só para a gente relembrar aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, e lá, vivendo e aprendendo, né, gente? Então, tô trocando aqui a cor da caneta para verde, a velocidade vetorial média, eu calculava o módulo dela. E aí, para calcular o módulo dela, eu pegava o módulo do meu vetor de deslocamento e dividia pelo intervalo de tempo de A até C. Onde estava esse meu vetor de deslocamento? Ele era um vetor que eu tinha que desenhar com origem em A e extremidade aonde o meu objeto chegou. Então, eu tinha que pegar uma régua. Agora, aqui para mim vai ficar dificílimo fazer isso, tá, gente? Porque eu não tenho a mínima noção aqui nessa lousa como é que eu chego do A até o C em linha reta, tá? Impossível para mim fazer isso aqui, ok? Então, desculpem aí o desenho, é que eu não consigo realmente usar ainda essa reguinha aqui que tá na barra, mas aqui eu tinha um vetor de deslocamento com origem em A e extremidade em C. Como é que eu sei quanto mede esse vetor de deslocamento? Aí eu preciso ter aqui, ó, os valores dessa componente dx aqui, né? Dessa componente aqui embaixo, que eu chamaria de componente dx é aqui, eu sempre troco, nunca aprendo isso, né? Onde é o x e onde é o y. Então, dy seria aqui, dx seria aqui embaixo, num papel quadriculado eu saberia esses valores, portanto, eu conseguiria aqui calcular o módulo do vetor d para dividir por 2,5 horas. Então, aí eu já falei de 3 velocidades. E eu terminei a minha aula sobre os conceitos de velocidade falando para vocês da velocidade instantânea. E o que era essa tal de velocidade instantânea? A velocidade instantânea, ela era calculada onde eu usava um limite para o meu intervalo de tempo. Embora o meu carro tinha ido lá do A até o B na estrada e do B ele tinha voltado para o C, para eu calcular a velocidade instantânea, eu pegava um deslocamento cujo intervalo de tempo tinha sido muito pequenininho, de tal modo que a gente dizia que esse intervalo de tempo tendia a ser zero. Então, nós estávamos numa situação limite, onde o tempo tendia a zero. Tá? Se esse tempo tende a zero, o que acontece? Ele é muito pequenininho, ele não é zero. Eu também vou estar olhando um deslocamento aqui bem pequenininho, de tal forma que eu passo a descobrir quanto vale a velocidade no meu objeto num determinado instante da trajetória. E aí nós não chegamos a fazer nada sobre velocidade instantânea, nenhum exercício, porque isso aí até envolve uns cálculos mais complexos para nós em física. Depois que nós falamos dessas 4 velocidades, velocidade escalar média, velocidade vetorial e velocidade instantânea, nós começamos a analisar o estudo dos movimentos e começamos por um caso muito particular, que era o estudo dos movimentos uniformes e retilíneos. Então, eu costumo sempre falar que o nosso estudo ele é bem restrito no comecinho, então eu gosto sempre de colocar todas as palavras,
movimento retilíneo uniforme foi a nossa primeira situação. Isso é, meu objeto não percorria qualquer trajetória, ele percorria uma trajetória que era em linha reta. E ele também não percorria essa trajetória de qualquer forma, ele percorria essa trajetória sempre com a mesma velocidade. Então, a partir de agora, eu começo a falar numa situação onde o meu objeto, ele vai ter uma trajetória muito específica. Agora eu vou começar a trocar, né, nesse semestre com vocês. A trajetória, ela vai deixar de ser retilínea, ela vai passar a ser circular. Então, deixa eu tentar aqui desenhar uma trajetória retilínea. Tá meio subindo aí o morro, mas tudo bem, né? Aqui eu tinha uma orientação para essa minha trajetória. Então, eu poderia definir uma posição qualquer como sendo a posição inicial para o meu objeto. E aí, esse meu objeto poderia estar se deslocando sobre essa trajetória em duas situações bem específicas. Isso é, ele poderia estar se movimentando no sentido da trajetória, ou ele poderia ainda estar se movimentando no sentido oposto ao da trajetória. E aí eu sempre desenhava esse meu vetor velocidade do mesmo tamanho. Por quê? Porque o meu vetor velocidade, ele não estava variando nem em módulo, nem em direção e nem em sentido. E aí eu sempre falo que velocidade é uma grandeza vetorial. E nessa situação, nós classificamos o movimento como um movimento do tipo progressivo, onde a velocidade que eu calculava, por ser um movimento retilíneo, tanto faz eu escrever ela como ΔS sobre ΔT, ou módulo do vetor velocidade como sendo módulo do vetor deslocamento sobre o tempo, que essa era uma situação onde essas duas velocidades coincidiam, porque era um movimento retilíneo, tá? O ΔS e o vetor deslocamento, eles eram iguais. E aí, o movimento era progressivo quando o móvel se movimentava no sentido positivo da trajetória, e aí a minha velocidade ia dar um número positivo. Exatamente por quê? Porque quando eu ia calcular essa velocidade, aqui eu tinha uma posição inicial, aqui eu tinha uma posição final, e esse meu ΔS, ele era calculado como a posição final menos a posição inicial. Se ele estava no sentido positivo da trajetória, a posição final, ela era sempre maior do que a posição inicial. Como o tempo é uma grandeza física que é sempre positiva, o que acontecia nessa situação? A velocidade acabava tendo um sinal positivo também. Agora eu tinha uma outra situação, que era aquela na qual o meu objeto poderia estar andando no sentido oposto ao da trajetória. Isto é, eu adoto uma trajetória, deixa eu voltar aqui para a caneta, que eu estou na borracha. Eu adoto aqui uma trajetória, então imagina que minha trajetória é retilínea, adoto ela como positiva para a direita, aqui está o meu zero, mas o meu objeto, ele está se deslocando com velocidade constante no sentido oposto ao da trajetória. Isso é, ao invés do S aumentar com o passar do tempo, o S estava diminuindo com o passar do tempo. Então, nessa situação, nós chamávamos o movimento de movimento do tipo retrógrado. Isso é, aqui eu tinha uma posição inicial, aqui eu tinha uma posição final, e quando eu ia calcular o meu ΔS como sendo posição final menos posição inicial, o meu S final era um número, nessa minha escala aqui, um número menor do que o S inicial. Então, o meu ΔS dava um valor negativo. Se o meu ΔS dava um valor negativo, isso implicava numa velocidade também negativa. E aí, o movimento era classificado como do tipo retrógrado. Depois que eu fiz isso com vocês, a classificação dos movimentos, eu escrevi a função horária para esse movimento, que nós podemos chamar de retilíneo e uniforme. Qual função horária que eu tinha? Na verdade, eu tinha uma expressão que era ΔS sobre ΔT. Eu escrevi esse ΔS como posição final menos posição inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Fiz questão de ressaltar a importância desse zero aqui, ó. Esse zero correspondia a um instante muito específico, que era esse instante aqui do tempo igual a zero. Então, eu ficava com velocidade igual a posição final menos a posição para quando t era zero. Se esse t é zero,
t menos 0 me dava t, e aí eu escrevi a função S igual a S0 mais V vezes t, ok? E aí eu tinha uma função horária. E dessa função horária, eu fiz alguns gráficos para vocês na aula gravada. Que gráficos que eu fiz? Eu fiz gráficos de S em função de t e eu fiz gráficos de V em função de t. E aí o que eu tinha? Eu tinha algumas possibilidades. O meu gráfico de S em função de t podia ser uma reta aqui crescente. Então, eu saí de uma posição inicial positiva, continuei aumentando essa posição no sentido positivo da trajetória. Isso significa que a velocidade aqui, portanto, era uma velocidade positiva. Só um minutinho que tá tocando o meu interfone. Desculpa aí, eu tive que dar uma pausa na gravação, tá? Por conta do interfone que tocou. Isso aqui dá as aulas serem em casa, né? Então, eu estava na situação onde eu tinha um gráfico de espaço em função do tempo e meu objeto saía de uma posição positiva, uma reta crescente, movimento progressivo. Eu ainda poderia ter a situação que eu falei com vocês, que meu objeto saía de um S inicial negativo, mas com o passar do tempo, a posição dele ia aumentando. Também estava no sentido positivo da trajetória, velocidade positiva. Eu poderia ter a situação na qual o meu objeto estava saindo de uma posição positiva, mas com o passar do tempo, essa posição ia diminuindo, o que significa que a posição final era menor do que a posição inicial, portanto, a velocidade dele era negativa, o movimento era um movimento retrógrado, tá? Ele ainda poderia sair de um S negativo, né? E ir fazendo isto aqui também. Também movimento retrógrado, no sentido oposto da trajetória, tá? Num gráfico de S em função de t, num movimento retilíneo uniforme, o meu gráfico sempre era uma reta, ou crescente ou decrescente. E aí, o que eu sabia desta reta? Eu sabia que a inclinação dela correspondia a uma grandeza física. Isto é, se eu pegasse nessa minha reta e fechasse aqui nela um triângulo, o que eu sabia? Que esse lado aqui correspondia à variação do espaço, essa parte aqui, esse outro lado do meu triângulo correspondia ao intervalo de tempo, portanto, eu poderia dizer aqui que eu tenho um ângulo qualquer de inclinação, né? Essa minha reta está elevada em relação ao eixo do t. Inclinação de reta, matematicamente, nós chamamos de tangente. E tangente nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente, o que era o ΔS dividido por ΔT. Portanto, a tangente, a inclinação dessa minha reta, ela era numericamente igual à velocidade do meu objeto. Uma outra coisa que eu falei para vocês, ainda no movimento retilíneo uniforme, é que se eu tivesse um gráfico de velocidade em função do tempo, deixa eu trocar aqui a caneta de novo. O meu gráfico da velocidade em função do tempo, ele ia ser sempre uma reta. Opa, tá horrível isso, né, gente? Ele ia ser uma reta paralela ao eixo do t, ok? Essa reta paralela ao eixo do t poderia estar acima do eixo, ou ainda essa reta paralela ao eixo do t poderia estar abaixo do eixo. Se a minha reta estivesse acima do eixo, isso significava que a velocidade aqui em cima era uma velocidade positiva, portanto, o movimento era progressivo. Se a reta estivesse abaixo do eixo, isso significava que a velocidade era negativa, o movimento era retrógrado. O que eu tenho de importante nessa situação? Além de saber que o V aqui em cima é positivo e o V aqui embaixo é negativo, progressivo e retrógrado. Eu sabia que num gráfico de velocidade em função do tempo, eu sempre posso pegar a inclinação da reta ou a área no gráfico. Se eu pegar a área dessa figura no gráfico, a área dessa figura é base vezes altura. A base, ela corresponde exatamente à variação do tempo. Então, se eu olhar aqui, a base é o ΔT. Se eu olhar a altura, ela corresponde exatamente ao valor da velocidade. Então, quando eu calculo a área, a figura, a área dessa figura que eu tenho aqui, eu faço base vezes altura, velocidade vezes tempo. Se eu lembrar, eu sei que V é ΔS sobre ΔT,
Portanto, velocidade vezes tempo é variação de espaço. Então, nesse caso, a área era numericamente igual à variação do espaço. E foi aí que nós terminamos a parte de movimento retilíneo uniforme. Como eu também já estou de novo com 30 minutos de gravação de aula, eu vou encerrar aqui e eu vou para uma terceira parte, onde eu vou falar do movimento retilíneo uniformemente variado e dos lançamentos, ok? Então, eu estou partindo para, se Deus quiser, a última gravação.